Fala galera, esse aqui é o nosso primeiro 18.5 DLC, espero que vocês gostem, é uma ideia nova que a gente tá testando. Pois é, o episódio DLC ele serve para adicionar um pouco de conteúdo, algum episódio que já foi lançado, né? E hoje tem aqui eu, Eduardo, Luciano Vieira e não temos o Ivan. Isso mesmo, a gente não tem. Sentimos a sua falta, Ivan. Se você ouvir esse DLC, por favor, volta pra gente. Aquele abraço. E hoje a gente vai falar um pouco sobre videogames em geral. Luciano, diz uma coisa. Qual videogame? Porque eu sei que você tem bastante videogame, né? Você tem bastante videogame retrô, né? Desde dos videogames dos atuais, né? Que a gente tem hoje, né? Assim, genérico videogame retrô, tanto o mais atual, né? Acho que você... Qual o mais atual que você tem? Tô com Xbox Series S e o Switch. Caramba, que maneiro. Então, mas por incrível que pareça, o que tem me dado mais diversão e me tirado um pouco da realidade, né? Agonizante, do qual nós vivemos, é o Switch, cara. O Switch tem jogos que realmente, cara, pra relaxar, sabe? E um jogo que, por incrível que pareça, que me fez comprar, cara, não foi Pokémon, foi Mario Wonder, cara. Mario Wonder. Você achou o Mario Wonder muito repetitivo? Porque, assim, eu já ouvi gente falando que ele é só um pouquinho mais... Assim, em algumas situações ele é muito repetitivo. Eu nunca joguei, não tenho também o Switch. Eu imagino que deve ser muito legal. Cara, então, eu achei ele muito divertido, né? E eu não achei ele repetitivo não, né? Assim, por ser um jogo de plataforma, obviamente que sempre vai ter a mesma mecânica, né? De você pular, saltar itens escondidos, né? Enfim, acho que todo jogo de plataforma bebe da mesma água, né? E uma coisa que eu achei interessante nesse Mario, né? São lances que eles usam as insígnias, né? Que são tipo umas skills que você escolhe antes da fase, você, né? Durante o jogo, você vai adquirindo ou comprando e você escolhe antes da fase, né? Você escolhe, sei lá, pulo duplo, ficar invisível, que eu não vejo funcionalidade nenhuma, nunca usei. E tem uma fase especial, quando você ganha essa insígnia, você testa, né? Como fosse um tutorial. Como fosse, não, é um tutorial, né? E de ficar invisível, mano. Cara, como eu não vi, sabe, serventia alguma. Tem uma que o Mario fica pulando múltiplos pulos. Tem um que eu gosto muito, que ele solta um cipózinho, né? Ele parece um Homem-Aranha. Tem uma que ele consegue dar pulos, tipo Mega Man na parede. E assim, é umas mecânicas bem inovadoras. Quando você para pra pensar nos jogos do Mario, fala, caraca, como é que chegaram a essa inovação, né? Que é bem diferente do que o dos Mario que saiu do Wii e Wii U, né? Mas eu gostei muito, eu recomendo o jogo. E quais os videogames você tem hoje, atualmente, assim, como eu tinha perguntado lá no início, mas não dei sequência? Então, o Series S, mal tenho jogado. Eu assinei novamente a Xbox Cloud, né? Eu tinha parado, né? Por questões financeiras, mas eu voltei. Ainda não comecei a jogar, mas eu acho que tá com joguinhos interessantes. Cara, então assim, o meu maior medo de assinar é isso, porque você tem que assinar e consumir, né? E não você assinar um serviço e falta de tempo, você acabar não jogando. E tem muito jogo assim que eu queria jogar na Game Pass, o Persona. Tem os Phantasy Star e outros aí, né? O que eu mesmo tenho jogado são esses consoles chineses, né? Tem um Amber Mic, então ele é o console da cama. Na hora que eu dei cama, eu ligo pra jogar algum joguinho retrô e acabo apagando, né? E tu tem gostado desses consolezinhos retrô? Porque, assim, eles são muito... A gente vê muito console genérico, né? Eles são uma febre, mas... Não que, assim, é muito legal jogar os jogos retrô, né? Que a gente jogava, por exemplo, alguns eu só joguei realmente em emulador, né? Mas, assim, é até legal, mas, assim, muitas das vezes é mais do mesmo, não? Mas tem algum jogo atual que tu ainda quer jogar ou que tu não conseguiu finalizar? Cara, tem um sim, cara, mas só que eu tenho medo de jogar ele. Na verdade, eu tinha medo quando era mulher, que eu comecei a jogar ele e nunca terminei. Foi o Zelda Ocarina of Time. Assim, na verdade, todo jogo de 64, pra mim, ele tem uma vibe muito, muito, muito assustadora. Aquele mapa, parece que todos os mapas, até o Mario 64, ele tem uma vibe um pouco assustadora. Não sei se as pessoas percebem isso, ou se tu percebe isso, mas pra mim ele tem uma vibe muito assustadora. E aí, quando eu era moleque, eu parei, assim, de jogar ele por medo mesmo. Aí eu queria voltar. Aí tu falou que o jogo que tu
te mete medo, e pegando mesmo assim a pegada do Zelda, o que me mete um pouco medo, acho que é o Majora's Mask. Majora's Mask. Ele mete pra... Mask, Fala. ele dá assim um medinho assim, né? Tu vê a arte assim, minha coisa meio macabra, meio obscura, né? Sim, sim. Ah, não. O Majora's Mask, ele dá muito medo. Esse aí eu não jogo nem fudendo, mas nem pelo medo, porque eu não entendi muito a proposta dele. Tem uma galera que fala que ele é muito legal, mas eu não entendi muito bem, que é a questão do tempo, né? Tem tudo, você tem que fazer todas as coisas no tempo certo ali. E tempo comigo não encaixa bem esse tipo de jogabilidade. Nunca joguei Zelda, mas eu tenho vontade de começar a jogar o Zelda, começar dos portáteis, né? Ver se eu consigo engatar e partir para esse são clássico, né? O Majora's Mask e o Ocarina of Time, para também ver se eu consigo chegar nesse novo, né? No Kingdom of Heroes e esse o penúltimo também, né? Que é de mundo aberto. Assim, óbvio, né? Para quem é fã, pô, completamente maravilhado, né? Poder jogar um Zelda em mundo aberto, tal, mas para mim não funcionaria, porque a lore do jogo, a única coisa que eu só sei é que são várias reencarnações, né? Do Link e a Princesa Zelda, né? Uhum. E mais a história em si, o que e tal, pra mim, assim, não... Então fica muito difícil jogar um jogo, tu não entender muito o porquê, né? Ou também aquilo, né? Por ser várias reencarnações, uma história talvez não tenha nada a ver com a outra, né? Sim, eu sou muito do cara que pula. Eu acho que muitas pessoas vão achar isso, ou vão se identificar também, né? Mas eu sou muito do cara que pula as conversas. Eu não lembro da história de nenhum jogo, quase nenhum jogo que eu joguei, porque eu tenho essa ansiedade. Porque eu jogo mais pela diversão. Eu não tenho muito isso. Eu talvez fosse uma coisa interessante parar um pouquinho pra poder ver a história, assim, mas pra ser sincero, tem muito jogo que eu joguei e tem jogo que eu zerei que eu não sei a mínima da história. Tem o Final Fantasy Dirge of Cerberus, que é do PlayStation 2. Cara, eu não sei qual é aquela história, cara. Eu sei que é um carinha que se transforma num lobo lá, uma coisa assim. Ele tá lutando contra algumas máquinas e a maior parte do jogo é ele lutando contra a máquina, algumas pessoas e tal. Mas eu não tenho a mínima ideia da história. Mas eu gosto, é um jogo foda, na minha opinião. Esse Dungeons Dragons eu lembro do time PSP, é o Crisis Core, né? Que se passa antes do Final Fantasy VII. Sim, também é uma pegada boa e tal, divertida, mas eu vou te falar uma situação que às vezes você talvez não lembre das histórias, né? Quando você jogava. Antigamente eu tinha muito mais tempo para poder jogar, mas também não entendi nada de inglês, né? Mas para você realmente entender, né? A história ficaria muito mais difícil, né? O inglês que você tinha, né? No caso eu tinha, era muito mais você entrar nas opções, no menu, saber o que aquele item vai fazer, né? O que aquele item cura, o que não cura, mas parar pra ficar lendo a caixa de diálogo e entender a história, realmente isso daí era mais complicado. Então hoje em dia se entende muito melhor o inglês, mas se não tem tempo pra parar pra ler, né? Isso é verdade. Até que eu já comentei em episódios passados, que eu até prefiro o jogo retrô PTBR, porque fica mais fácil de você, sei lá, né? Eu jogo quando eu vou antes de dormir. Isso você não pega no sono. Então assim, fica mais fácil. Você, tipo assim, na verdade, tu nem precisa ler, né? O olho bateu, já sabe o que tá dizendo. Então, é algo mais confortável. Ou o jogo dublado, né? Eu lembrei de um outro jogo que no caso, um jogo retrô que eu sinto saudade, eu queria ter zerado, eu nunca consegui zerar, né? Que é Mario RPG. Esse jogo, a gente talvez não tenha falado da última vez, mas ele realmente marcou a minha vida. Porque eu parava pra jogar ele e foi tipo assim, eu achava inicialmente que ele era um Mario comum, né? Aqueles Mario, só uma versão variada do Mario. Só que aí quando eu fui ver que era um jogo do Mario em que, tipo assim, voltado ao mundo RPG ali e a jogabilidade, né? Que era muito legal. Mas outro jogo que eu não vi a história. Eu não sei de porra nenhuma. Assim, eu só vi, eu só sei como é que é porque eu vi. E assim, tem jogo que é muito interessante. Só teve um jogo que eu me ferrei, que eu acho que ele dá... eu não sei, ou eu fiz errado, né? Lembra quando a gente via os detonados, ou via os vídeos na internet pra poder passar as fases? Tem um Zelda que eu joguei que é o Zelda Minish Cap. O Zelda Minish Cap tem algumas coisas que você, se você fizer antes, se eu não me engano, você meio que fica num soft lock ali no jogo, tá ligado? Porque você não tem mais o que fazer. Ou não, vai ver, eu tinha e eu não soube fazer. E aí, é um outro jogo que eu queria zerar também. E aí, esse jogo, assim como o outro,
sei a mínima da história, mas joguei. Mas foi um jogo que eu me ferrei por não ler, por não saber, tipo, por não ficar parando pra ficar dando atenção pro jogo, entendeu? O engraçado, né? Tu falou de ficar preso, né? Muito RPG, né? Por você não ler, não ler a história, né? As caixinhas de diálogo, às vezes o personagem tá falando o que você tem que fazer, né? Mas Sim. por não ler, você não sabe pra onde ir, o que tem que fazer, qual item, né? Então, assim, tu perde mó tempo, né? Tu aí tem que conversar com todos os NPCs e tal. E aí até você, né? Conseguir resolver aquela questzinha, né? Aquele puzzle e tal. Mas um jogo que é engraçado que você consegue finalizar sem ler o texto, né? É Castlevania. Castlevania, puxa vida. Porque assim, por mais que tenha os personagens que aparecem durante lá, o jogo, cara, mas é indiferente, porque a mecânica do jogo é, né? Tu vai ter que vasculhar o castelo inteiro para abrir salas, pegar itens para abrir sala, ir e voltar, ir e voltar. Então assim, finalizei sem ler, sem saber o que tava passando na história, né? Simplesmente só fui. Eu né? também, o Castlevania Eye of Sorrow do GBA, né? A maior parte dos Castlevania eu só descobri a história, só descobri literalmente a história depois que eu vi os vídeos na internet, porque eu joguei todos eles sem ver a história. E um deles que eu gosto muito é o Eye of Sorrow, né? Que é muito similar ao Symphony of the Night, né? Ele não é similar, mas ele tem toda aquela pegada, né? Diferente das anteriores, né? Que antes do Drácula Então, X, né? E Bloodlines, enfim, é muito diferente. Um dos jogos de cabeceira que eu tô tentando jogar antes de dormir é o Castlevania Secret of the Moon, que foi o primeiro que foi lançado, e depois foi o Harmony of Dissonance, se eu não me engano, e o Area of Sorrow. E assim, o do 2DS também, né? Foi lançado os três. Teve a continuação, né? Que é o Dawn of Sorrow. Outro lá que eu não lembro o nome, e o Ordem de Ecclesia, né? Também é muito bom, que joga com a garota, com uma mecânica bem diferente, que lembra um pouco o Bloodstained, a personagem do Bloodstained. A personagem do Bloodstained. Ah, você tá falando aquele que é que tem um Bloodstained que é continuação espiritual, né? Continuação espiritual. É isso mesmo, que é um dos criadores fez que aliás achei muito bonito. Então, eu gosto das duas versões, né? Que tem aquela versão que é de plataforma, que lembra muito os jogos do Nintendinho, né? Que é todo pixelado e tal. E tem o principal, que é o Metroidvania, né? Que tu tem que subir, descer, pegar um item, volta e tal. Também eu acho ele muito legal. E esse é um dos jogos que eu adquiri, o Android, né? Só que não roda muito bem. Então, às vezes, eu acabo não jogando, né? Porque tem um lag enorme. E ele, assim, acho que a saga inteira, cara, assim, é muito boa, né? De você jogar e tal, você se diverte, né? Até mesmo os puzzles que você tem, você não fica frustrado, né? Agora, um jogo também que eu quero tentar também finalizar é os Mega Man também. São muitos Mega Man, né? Agora, queria também finalizar, né? Pegar algum e começar, que eu já finalizei do Play 1. Acho que é o 5 ou o 6, não lembro. Aí tem do Play 2. E outro que eu tava jogando, que eu falei que queria finalizar, é o Mega Man Bass. Esse também eu acho muito legal. Outro jogo também, outra franquia, né? Que eu tenho vontade de finalizar, mas também eu quero começar do Game Boy, é o Metroid, né? O Metroid Fusion é muito bom. É muito bom. É outro jogo que eu também zerei sem saber a história. Eu não sabia nem que a Samus era mulher. Então, eu nem sabia que a Samus era mulher. Eu achei que era só um robô. Eu não achei que fosse um robô. Eu achei que fosse um ser ali, mas tipo assim, é aqueles jogos que não mostram muito. E realmente não mostra. Não, assim, tem as partes que mostram, na verdade. Mas eu literalmente não tinha noção, né? Eu não tinha nem noção da história. Depois que eu fui descobrir a história. Eu descobri que era mulher foi com o jogo do GameCube, que foi aquele Metroid M, né? A Nora M. Que aí no trailer eu lembro que passou a Samus, né? Sem a roupa, sem o traje, né? Isso. Aí eu falei, caraca, é uma mulher. Aí eu fiquei pensando, por que eu achava que era um robô? Porque quando ela virava aquela bola, né? Sim, humanamente é impossível um ser humano verdade. Né? Se fosse uma posição fetal, tudo bem, né? Que é uma posição gostosa, confortável, né? Mas não, literalmente vira uma bola, mano. Então, assim, por isso que eu achava que era um robô. Eu falei, caraca, é uma mulher e aquela bola, enfim. Né? Mas eu tenho vontade, sim, cara, de jogar. As semanas atrás, eu mexendo no DS, eu até rodei, né? O que tem pro DS, que é em primeira pessoa, né? É curioso porque, como é uma franquia que eu nunca joguei, então tu não tem aquele apelo emocional, né? Então,
Como assim apelo mensal? É porque assim, quem jogou Metroid desde o Nintendinho, desde o Nintendo, né, que acho que saiu, e foi acompanhando o jogo, né, nos consoles, obviamente que jogar em primeira pessoa era uma visão, uma experiência que eles queriam, né? Então, agora, eu nunca tive uma experiência com Metroid, então pra mim, tipo, é indiferente se em primeira pessoa ou não, né? Mas assim, ó, eu quero começar a jogar, mas graficamente falando, eu não curti muito, mas eu entendo. E, sabe, pra mim, apesar que pra mim gráfico não é tudo, né? Isso, muito mais a diversão, a jogabilidade e tal. É tanto que eu me amarro em jogo gravado, né? Não é nem questão de... Mas, assim, a experiência que eu tive, não vou dizer que foi ruim, né? Não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim. As sprites, assim, as coisas todas estouradas e tal. Qual o jogo assim que quer jogar das antigas? Das antigas, eu voltaria a jogar o Mario RPG. E é um jogo que lançou pra Switch agora, né? Só que só lançou em inglês. Queria ter um Switch agora pra poder jogar. Faz então um comentário rapidinho sobre o Mario Wonder. E ele foi lançado, né, em português, né? Até, teve até a tradução, a Florzinha lá fica falando e tal, comentando enquanto tu joga. Mas aí, voltando um pouquinho pra você, vale a pena consoles atuais? Então, eu não tenho nenhum, mas eu tenho um computador, né? Que aliás deixou um pouquinho na mão hoje, mas assim, eu tô jogando, por exemplo, nesse momento, enquanto a gente fala, eu tô jogando FIFA 23 pelo Xbox Cloud. E, cara, tá rodando benzão, sabe? Eu nem precisaria de um computador como eu tenho um computador agora, né? Óbvio que a Xbox, ela limita, às vezes sai um jogo, entra outro, entendeu? A gente nunca sabe quando é que ele vai ficar por tanto tempo. Eu vou te falar, eu tenho essa preferência. Assim, a minha diferença entre o que eu sempre... O que eu tenho na minha cabeça, né? Por exemplo, eu gosto muito de jogar no computador, mas eu gosto de jogar aqueles jogos mais online e tal, né? Agora, jogos que... MOBA... assim, eu gosto de jogar jogo de FPS. É mais FPS, na verdade. Eu tô mais aficionado por esses jogos. No computador. Assim, tem aquela facilidade de você tá mexendo em tudo, né? Que eu acho que o videogame já não tem... Ele tem, mas ele não é... Na verdade, ele tem todas as... A maior parte das coisas, que é um computador também, mas ele não é tão ágil, né? No controle, né? Agora, por exemplo, eu queria muito ter um console que eu pudesse jogar na TV. Eu tenho um console hoje que é o Nintendo Wii, mas não é o console que eu queria, né? Queria muito ter o Switch ou algum retrô, sim, pra poder jogar, porque às vezes eu prefiro jogar na TV. E, por exemplo, ter um outro computador, talvez, na TV. Até te mandei o vídeo, né, de um rapaz que faz um mini computador. Eu tenho uma fissura pra fazer um computadorzinho desse. Pequenininho, portátil, pra jogar quase tudo. Que hoje em dia tá mais fácil, né, com as plaquinhas, né, de Raspberry, Banana Pi. Mas assim, mesmo tem uma diferença, né? Por exemplo, você tem um Raspberry e você não consegue rodar um jogo de... Assim, você não vai conseguir rodar um jogo de PlayStation 2. Eu não vi até hoje ninguém rodando um jogo de PlayStation 2. Talvez o de PSP, né? Mas assim, o de PlayStation 2, não. Eu digo assim, um computadorzinho que pudesse, né? Ter essa facilidade. Joguei mais... mas acho que o 4, acho que já é tão potente, talvez possa, né? Até mesmo rodar o Xbox Cloud. Sim, né? sim. Mas assim... Fala aí. Mas pra também tu jogar os jogos do Switch, não precisa ter o Switch, né? Dá pra emular, né? Sim, é verdade. Apesar de que, né? Eu não tenho acompanhado a parte de emulação. O cenário de emulação mais, né? Porque, na verdade, não tenho mais emulado tanto no computador, né? Mas emulo pouco, né? O máximo pra jogar um Mario Kart. Então, eu tô até jogando Castlevania, né? Cara, e o desempenho dele, cara, não deixa nada de desejar ao Game Boy. Sem falar que dá aquela facilidade, né? De save state, pode botar pra dormir o jogo e depois tu voltar, né? Botar o console pra dormir. Então, sei lá, cara, minha opinião, né? É muito nostálgico os jogos portáteis, um dispositivo portátil. Hoje à tarde, tava até conversando com um amigo sobre isso, né? Que eu acho, de certa forma, louvável o que ele faz, né? Que ele finalizou já. Até que que ele tava falando, ele jogando no computador, né? Eu falei, cara, eu não consigo. Talvez eu, como eu sempre gostei mais de portátil, porque eu te dá uma opção a mais, né? Enquanto você tá jogando, pode estar assistindo TV, né? E não lendo o texto, né? Então eu tenho um pouquinho desse problema, né? De às vezes jogar no computador, até mesmo no console, e tá sentado pra fazer isso. Então, a possibilidade do Switch é isso, né? Tu pode ligar a TV, eu posso ligar a TV, eu assisto acompanho um filme e vou jogando, sabe? Apesar que tem jogos ainda que eu tenho que finalizar no Switch. Eu comecei e não finalizei, cara. Sabe? Mas é uma boa essa proposta de você jogar e fazer duas coisas ao mesmo tempo. Uma pausa para o café. Você já tomou seu café? Conte para nós. Eu prefiro ter um lugar um pouco mais confortável. Não que hoje eu tenho um lugar confortável, mas, por exemplo, pra mim, confortável é aquela sensação. Na verdade, isso é só uma sensação que eu tenho, assim, de que eu acho que vai ser o melhor, que é, por exemplo, jogar de frente pra TV.
num sofá, por exemplo, né? Na cama, né? Essas são as maneiras que eu fui acostumado, né? Desde garoto a jogar de frente pra TV, né? Uhum. E assim, não que jogar no computador seja, mas acho que depois de um tempo começa a ficar mais assim, cansativo, né? Eu acho que esse porque também, cara, por computador, por ser uma ferramenta de trabalho, não te dá aquela total liberdade, né? Para você relaxar e porque a qualquer momento você pode minimizar e abrir outra aba, né? Começar a ver outra coisa. Acho que dispersar um pouco o foco, né? Sim. Eu sinto um pouco disso, né, cara? De começar uma parada e não finalizar, já partir outra, né? Tu sabe como é meu navegador, né? Com várias abas abertas. Sim, sim. Então, sei lá, e dá uma dó de ter que fechar, cara, as abas. Dá. É tipo assim, consoles atuais, cara. Eu acho que se não fosse o Xbox, acho que eu não iria não, cara. Sinceramente, pra PlayStation, olha que eu não sou cachista, né? E nem sonista, mas nada me faria pra pegar um Play 5. Além, muito caro, né? Tipo assim, tornou artigo de luxo, Aham. sabe? Eu também Então, acho. é isso que me faz não querer ir pra um PlayStation. Porque, Eu também. imagina só, porque com o Series S, mano, tu tá na geração atual com com investimento bem baixo. Aí, sabendo que você pode desfrutar de tudo, né? Obviamente que não vai ser com a mesma resolução, com o mesmo. Mas é aquilo. O importante tu não quer jogar? É isso, né? Então ele tá se propondo, né? E consegue. Agora tu falou que queria fazer um mini PC e tal. Tu já pensou em construir um Steam Machine? Pô, é interessante. Sim, já pensei em fazer um desse ou com batoceira, né? Eu pensei bastante, na verdade. Eu vejo vários vídeos e fico ali só sonhando em fazer. Matutando, né? É, né? É aí que tá, né? Porque o grande dilema é esse. Porque hoje em dia é uma infinidade de locais, né? De dispositivos que você possa estar jogando. Obviamente, né? Uns vão querer jogar jogos atuais, outros só querem dar uma relaxada, né? Então, assim, e tem o lance do Game Cloud, né? Do Xbox Cloud. Pode, sei lá, até mesmo a Box TV instalar e poder jogar, né? Jogos do Xbox. Sim. Também acho. Também acho. É. Assim, eu até tenho testado ultimamente, né? Eu tenho um Xiaomi, um Mi Stick, né? 4K. Uhum. Ele não tem pegado muito bem, não, né? Para essas situações. Mas, né? Eu vou ter que procurar depois na internet como fazer, mas deveria, né? Porque é simples, né? Um Android, né? Deveria ser simples. Agora você que possui Apple TV, o Apple Arcade, né? Tu acha algo promissor? Tu acha que tem futuro? Como é que você vê o cenário da Apple em relação a jogos? Na realidade, eu não consegui ainda parar para usar o Apple TV, entendeu? E eu acho que é limitado, sim. Eu não, porque eu não, até hoje eu não entrei dentro da loja direitinho, né, para poder mexer e fazer, mas eu acho que deve ser limitado. A Apple em si, ela é muito, o problema da Apple, né, é muito engraçado. Eu tenho um iPhone, né? E recentemente a gente teve, né, o advento deles aceitarem emuladores, depois de tanto tempo tendo Isso. emulador no Android e em qualquer outro, né? E aí o que acontece, assim, a gente fica fascinado, né? Porque a gente não tinha isso. Não tinha isso no celular, sabe? E assim, é mais interessante ainda que isso, mesmo você sabendo disso, parece que isso se torna a melhor coisa do mundo, tipo, é a coisa mais inovadora, mas não é. Não é nem um pouco inovador. Eu acho que a Apple é muito travada com essas coisas, cara, e eu não vejo noção do porquê. Até tem essa questão de exclusividade, mas eu não vejo noção dela não seguir um pouco o restante, né? De já ter o emulador, por exemplo, né? Eu sei. Eu não sei se indicaria o Apple TV, eu não testei também, que tem também uma outra coisa, né? Que é o Apple Arcade, né? Que é Isso. uma plataforma deles para poder jogar os jogos deles, né? Mais exclusivos. Talvez pro Apple Arcade seja interessante, mas Então, nunca testei. mas aí, liberdade de poder instalar emuladores no iOS. Tu acha que pro Apple TV seria uma boa, né? Liberar esse poder do Apple TV e poder rodar
jogos emulado nele. Pô, seria ótimo, mas tu acha que a Apple vai querer? A Apple já deve estar fazendo isso no último, já com dor no coração, porque Porque na época que eu tive o iPod, né? Na época se fazia muito jailbreak, né? Uhum. Pra instalar o Cydia, e aí instala os joguinhos não assinados, né? Os joguinhos, né? P2P. Mas, assim, eu sou bem fora mesmo do Apple TV. Tem jailbreak pra ele ou não? Tem jailbreak sim. É outra coisa que eu queria tentar, mas eu ainda não tive tempo pra fazer, mas ele tem sim. Ele tem dependendo da versão dele, né? E aí você consegue fazer o jailbreak nele. Não, o interessante, o único jogo que me faria voltar a ter um dispositivo da Apple é Castlevania, que foi lançado Grim of Soul para Android, é até um gacha. E por sinal muito legal, o jogo era cooperativo, né? Você ia passando por fases, você, né, invocava personagem, tinha aquele tiro diário, né, que você podia ou gastar, não sei se era moeda ou era, sei lá, tu gastava alguma coisinha, né, para tu ter uns tiros extras. Tu podia ganhar arma, acessórios, personagem, né? Podia avançar na história sozinho. Ou então você poderia jogar com um amigo ou alguém aleatório também, né? Então assim, era muito legal. E do nada esse jogo saiu do Android. Aí eu pesquisando uma vez, lendo, aí eu descobri. E ficou exclusivo só pro Apple Arcade. Eu falei, caraca, sacanagem, mano. Muita Sabe? sacanagem, na minha opinião. Maior sacanagem, cara. Então, assim, obviamente que ainda existe, né? Um APK pra tu instalar os arquivos extras, mas só que não há mais conexão com os servidores, né? Pra mim também eu não gosto, na verdade, de jogos tipo gacha. A partir do momento que o servidor fecha, o jogo não funciona mais, né? Então, todo aquele investimento de tempo e dinheiro que você tem, né? Da beleléu, né? Então, eu prefiro os jogos mesmo que você compra, né? O jogo é teu, então tu joga independente dos servidores, né? Né? A maldição do freemium. Atualmente é chatão jogar esses jogos que você tem que estar online pra jogar eles. É horrível. Sim. É horrível. E assim, é uma das coisas que eu acho que... Mas é também pra vender, né? A gente sabe que isso é pra vender. Mas, por exemplo, eu acho que seria muito interessante ter jogos realmente feitos, assim como fazem jogos pra videogame, né? Pra computador, pra videogame. Se tivesse jogos que realmente foram feitos pra comprar celular, né? E Sim, com campanha e tal, e tipo assim, não fosse mais um jogo online apenas, né? Ou se fosse, mesmo assim, teria só campanha, né? Eu gosto de jogo com campanha, esse jogo com história. E eu acho que é um mole grande, assim, nenhuma indústria fazer jogo pra Android ou para iOS, no qual seja de campanha ou de que plataforma ali que a gente possa jogar sem depender de conexão, um servidor, né? E acho que seria muito promissor, mas felizmente não tem, né? Cara, aí geralmente, assim, aquela velha história que já abordamos, né, nas conversas anteriores, de sempre ser mais do mesmo, né? Sempre acaba sendo jogos mais superficial, joguinho bobinho e tal, porque, sim, olha só, tanto de... Já estão em qual geração? 7ª geração, né? De consoles? Não me recordo direito. E muita coisa boa vai ficando para trás, né? Tanto que hoje em dia, né, o que tá em alta são jogos retrôs, né? Então, muitos jogos do Play 1, né, que você quer revisitar, do Saturno, Dreamcast, do 64. E aí, por que não fazem esse relançamento, né? Não relançam para dispositivos móveis, né? Porque vai estar ganhando novamente. Que o jogo já tá feito, né? Só vai fazer só o porte. Assim, vai matar a nostalgia. E outra, né? Na legalidade. Porque também é óbvio que eles podemos jogar por emuladores, né? Sim, é verdade. Porque o que mais a Nintendo tem feito foi a caça às bruxas, né? Indo atrás das propriedades dela e derrubando site, fechando e tal. Teve o caso do Yuzu. Mas, cara, uma vez na internet, eternamente na internet, né? Eu, sinceramente, não consigo entender a Nintendo, porque, assim, ela é uma das... Acho que elas que mais tem jogos retrôs que todo mundo, assim, recorda, né? Assim, não só isso, os jogos atuais também, sabe? E a forma como tem pra a popularidade dos jogos aumentar, né? Seria talvez por emuladores, né? Mas eles não gostam, não sei o que tem, cara.
Ele não, na minha opinião, ele não perde dinheiro nenhum, sabe? Não perde dinheiro nenhum. Porque, sei lá, se lançasse, seria uma opção a mais ele angariar novos públicos, né? Assim, pessoas que não tiveram contato na época com esse jogo, jogar, gostar e querer ir mais a fundo, né? Como eu falei, né? Minutos atrás. Eu nunca joguei Zelda, nunca joguei Metroid, então... Pra eu jogar um apego assim ao Zelda, vou jogar esse jogo do Zelda. Não, pra mim, por mais que eu só conheça algo bem superficial mesmo, mas eu não, sabe? E se eu não tivesse esses consoles, né, underneath e tal, pra você ter que jogar o de GBA, Game Boy Color, Nintendo, acho que é perder, né, cara? Assim, é uma fatia boa do mercado, né? Sim, sim. E sabe um console que eu acho, assim, pra mim, da minha era, que mudou, que acho que mudou ali o patamar de jogo, de videogame, é o PlayStation 2. Assim, mudando de assunto, né? Talvez, assim, eu tenho jogos que eu queria zerar e tal, mas eu acho que eu também queria voltar a sentir a nostalgia do PlayStation 2, sabe? É um videogame que, assim, revolucionou, na minha opinião. Não sei você. Sim, muitos jogos, assim, franquias novas surgiram nele e continuação de outras. Falando de parte de desempenho, né? Entregavam jogos com ótimo desempenho, graficamente falando, pra mim, cara, é altamente aceitável, sabe? Não que do Play 1 não fosse, né? Mas em relação ao serrelhado, né? Então, até hoje o cenário do Play 2 é muito vivo. Sempre sai alguma atualização do Tuna, do... Inclusive, não sei se você sabe, mas estão fazendo jogos de Play 2. Sim, fazendo não. Alguns são modificações, né? Como, por exemplo, GTA. GTA sempre foi modificação, né? Teve muita modificação. Mas eles estão fazendo, tipo, coisas que tem hoje nos consoles atuais pros jogos antigos. O GTA V, eles fizeram meio que um GTA San Andreas, meio GTA V, né? E aí dentro do jogo é possível trocar de personagem, por exemplo. Eu achei isso muito legal. Hã? Até o Bomba Pet já tem a versão 2025. É, pô, tem o Bomba Pet, cara. E eu fiquei surpreso aí que e nesses dias eu tava no site realmente, né? Eu tô falando isso que eu tava no site do Bomba Pet e eu vi que já tem até a camisa deles vendendo, cara. Do Bomba Pet? Bomba Pet, é. Eu falei, caraca, que legal. Sabe, tipo assim, né? Apesar que eu acho que tem pessoas sim que comprariam a camisa deles, né? Ou também talvez fariam um Ctrl-C e Ctrl-V, né? Da camisa. Mas eu achei legal a ideia deles de comercializar, né? E tem pra tudo quanto, assim, plataforma, né? O 2025, Play 2, 360, Play 3, Android. Eu falei, pô, legal, cara. Eles, né? Investir e continuar no Bomba Pet, né? É isso aí. Né? Prazeroso tu jogar com teus amigos, né? Assim, na verdade, a Nintendo, ela traz esse sentimento, né? De jogabilidade... De jogar, né? Com os amigos, né? Ela sempre teve isso. Mas eu acho que é por causa da origem dela, né, cara? Que ela é uma fabricante de brinquedo, então acho que tá no DNA dela, né? Pode ser, é verdade. Porque assim, se tu parar pra analisar, acho que a única geração que ela teve um console potente, ela não fez tanto sucesso, né? Acho que foi 2, né? Eu tô até falando besteira aqui. Foi o GameCube, né? Ele foi mais potente da geração. E o 64, que realmente era 64 bits, né? Enquanto a geração era de 32. E depois que depois do GameCube, que a ficha dela caiu, falou, opa, não vou mais brigar por hardware, né? Por mais que eu tenha um hardware mais parrudo, porém com escolhas erradas, né? Por causa da mídia. O sucesso que foi com o Wii, que era bem abaixo, né? Tecnicamente falando do hardware, em relação ao 360 e Play 3, né? O Wii U foi um fracasso, isso aí não... Mas, assim, é a diversão que ela quer propor, né? Pra você, né? Localmente, né? Ela sempre que você jogasse com teus amigos no local, né? Por mais que tivesse a opção online, mas acho que é dela isso, né, cara? Acho que ela entendeu o lugar dela no cenário gamer, né? Switch não tem os melhores hardware, mas fez muito sucesso, tá fazendo muito sucesso, né? Sim. Cara, tem bastante jogo, bastante videogame que eu gosto, né? Não tenho todos eles, mas talvez, como você disse, eu talvez não desse opção para os mais atuais, que eu acho muito caro, os jogos e, enfim, sem muita necessidade. Tá chegando ao fim aqui do primeiro DLC do 18.5, espero que vocês gostem, né? Tenham gostado, tenham entendido um pouco nossa visão, nossa opinião, tenham curtido um pouco essa viagem, né? Isso aí, e uma coisa, gostou? Já compartilha com os amigos, né, para poder a gente alcançar mais pessoas, poder estar contando sempre com a sua ajuda,
né? E esse é o nosso primeiro. A gente vai ter muito mais falando de outras coisas. E, bom, é isso. Só agradecer a vocês e a galera que sempre ouve a gente. Então, entre nas nossas redes sociais, temos Instagram. Eu acho que ele está ativo, né? Tá sim, Tem umas inclusive. tem umas postagens lá, então deixem seus comentários, né? Compartilhe também o Instagram. E é isso. Aquele abraço. Até já. Busquem Até em breve. conhecimento. Busque conhecimento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.